Meus amados, muito bem, nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto de hoje, conforme já entregamos agora no momento da oração, exatamente pela exposição da palavra de Deus. Eu quero já pedir a sua atenção e que você abra a sua Bíblia para o Evangelho de Marcos, onde nós vamos chegar à nossa 12ª mensagem no Evangelho de Marcos. 12ª mensagem e o capítulo 6, onde vamos continuar a narrativa do ministério de Jesus, o servo de Deus, que traz salvação resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Este é o tema do Evangelho de Marcos, do livro de Marcos. E é aquele que nós temos repetido em cada uma das 12 mensagens, reafirmando aquele que foi o objetivo do evangelista Marcos ao escrever este livro, em especial para um auditório, para um destinatário de origem romana. E a eles ele proclama o Evangelho do Senhor Jesus. Então, irmãos, ao chegarmos ao capítulo 6, o nosso Senhor está retornando a Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Essa cidade ficava a meio caminho entre o Mar da Galileia e o Mar Grande, que hoje em dia é conhecido como Mar Mediterrâneo. Nasceu em Belém, por aviso do anjo, fugiu para o Egito, e depois, quando retorna, ele se estabelece em Nazaré, ou seus pais se estabelecem, porque na verdade ele não era mais do que um bebezinho, né? E lá, então, ele é criado cumprindo a profecia que ele seria chamado de Nazareno. E aqui vamos ver, irmãos, no texto de hoje, estampada a incredulidade humana e as suas manifestações em eles repudiarem a Jesus como o Messias que havia sido criado entre eles. E vamos aprender, diante de tanta incredulidade, que a obra de Deus continua e ela não depende, nem é uma reação às reações das pessoas. Portanto, o que nós queremos hoje, como tema, grande ideia da nossa mensagem, propor é o seguinte: a missão do servo de Deus prossegue em fidelidade, a infidelidade na mensagem, mesmo em meio à incredulidade. A missão do servo de Deus prossegue em fidelidade na mensagem, mesmo em meio à incredulidade. E agora eu quero pedir a sua atenção e lermos juntos, bem fortes, o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 3. Estamos juntos aí? Abriu, acessou. Agora tem que perguntar os dois, né? Alguns abrem, alguns acessam o aplicativo e assim por diante. Marcos 6, de 1 a 13. Vamos ler juntos, então? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu daí e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse.
expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O texto que nós temos à nossa frente, meus irmãos, é um texto que retrata para nós algo que nos incomoda, porque nós vemos uma população, no caso de Nazaré, reagindo de uma maneira extremamente antipática para com alguém que lhes havia sido enviado com a mensagem de salvação. E essa recusa, essa repulsa em recebê-lo, vai demonstrar, meus irmãos, na verdade, para nós, uma faceta do endurecimento do coração humano. Endurecimento que muitas vezes não está apenas de quem está fora de um culto ou da igreja, mas às vezes também de mim e de você que estamos dentro do culto, dentro da igreja. O texto de nossa frente, irmãos, vai nos ensinar em 3 lições, comprovando a frase que está lá em cima na nossa projeção. A primeira lição de hoje é a seguinte: a despeito da rejeição, a mensagem do Evangelho produz impacto nos pecadores. A despeito da rejeição, a mensagem do Evangelho produz impacto nos pecadores. Então, meus irmãos, Jesus chega a Nazaré acompanhado dos seus discípulos e ele faz aquilo que ele sempre faz nos sábados. Ele vai até a sinagoga. Para relembrar, se você não está lembrando, as sinagogas surgiram durante o cativeiro babilônico, mais ou menos 500 anos antes, porque o templo em Jerusalém havia sido destruído. E para poder se reunir e ler a lei e poder ser instruídos na palavra, os judeus começaram a construir pequenas casas ou locais de reunião, as quais eles chamaram de sinagoga. E agora mesmo, tendo um templo em Jerusalém, nos tempos de Jesus, o templo seria destruído apenas em 70 depois de Cristo pelo general Tito, as sinagogas se tornaram uma maneira de deixar a religião, a fé pulsante, mesmo longe de Jerusalém. Não é nem de perto, mas um país grande, talvez você lembre o tamanho de Israel, mas percorrer de norte até Jerusalém ou do sul até Jerusalém, mesmo com a paz romana das estradas, não era algo fácil. Não tinha metrô, não tinha trem, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha bicicleta. Então você tinha que ir a pé, ou no lombo de um animal, ou numa carroça, não era um exercício fácil. Portanto, as sinagogas tinham um papel central na fé e na propagação da palavra de Deus naqueles dias. Então Jesus se dirige até lá. Então, seguindo o nosso contexto, Jesus havia terminado de ressuscitar, lembra semana passada, a filha de Jairo. Ele se dirige para Nazaré, mas não é impossível nós cremos que pessoas seguiram a Jesus, desde os seus últimos milagres e sinais, e levavam as notícias dos seus feitos até Nazaré também, seguindo desde o lago do Mar da Galileia até ali. Então, quando ele chega na sinagoga, a sua mensagem imediatamente causa impacto nas pessoas que estão ali. As perguntas que eles fazem são uma dica de como eles ficaram impactados. Eles dizem: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Perceba, irmãos, que Jesus em muito suplantava a mesmice daquilo que era falada no meio judaico daqueles dias. Por quê? Porque especialmente via saduceus e fariseus e escribas, era um discurso seco, morto, mas principalmente desprovido de eco na vida. Esse é o grande problema, meus irmãos, da pregação daqueles dias. Falava-se uma coisa, vivia-se outra. E Jesus não. Jesus pregava e através dos seus sinais, através da autoridade que ele demonstrava, através do seu ensino e para quem o conhecia também através da sua vida, isso comprovava a coerência naquilo que ele pregava. Isso surpreendia as pessoas. Eles chegaram até a destacar os milagres que ele fazia, assim que termina o versículo número 2. E estes milagres que ele faz, ou seja, as pessoas estavam impressionadas com as coisas do reino. Estavam impressionadas com o efeito do reino, com a aparência do reino. E realmente, meus irmãos, quando o reino de Deus se manifesta, quando a presença de Deus, a sabedoria de Deus se manifesta, as pessoas, via de regra, são impactadas, são impressionadas e ficam admiradas. E assim foi com Jesus durante muito tempo. As pessoas viam sinais e diziam:
Quem já viu alguém como este, um ensino como este, e com autoridade? E as pessoas ficavam impressionadas. São os admiradores do povo que conseguem separá-lo dos aproveitadores e mercenários. São os admiradores que percebem que ele não é a mesma coisa do que aqueles que vinham antes dele. Esses são aqueles que a mensagem do Evangelho faz sentido aos seus ouvidos. Eles entenderam. Constrange os seus corações, anima as suas mentes. E esses agora se encontram em uma encruzilhada de atitude e posicionamento. Há necessidade de fazer alguma coisa com aquilo que eles estão ouvindo. E eles estão nessa divisória do que fazer. Eu abraço isso que eu estou ouvindo. Eu abraço este Jesus como ele está sendo apresentado. Eu troco pelo que eu havia produzido na minha mente ou não. Eu fico com as minhas impressões, com a minha religiosidade, com a minha tradição. Fico com o Jesus, ou parte dele, que me agrada. Ou seja, irmãos, antes de mais nada, nós precisamos perceber que esse é o mesmo conflito que toda pessoa tem hoje quando lê a palavra de Deus e quando ouve a pregação do Evangelho. Qual o conflito? Eu fico com a minha opinião ou com aquilo que a palavra de Deus está falando? Eu fico com a minha concepção e ideia do Evangelho ou fico com aquilo que está na palavra de Deus? Esse é o motivo da nossa necessidade de ler a palavra e estudá-la todo dia. Porque nós passamos todo dia no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, recebendo aquilo que o cristão chinês Watchman Nee chamava de cheiro do mundo. E nós precisamos, irmãos, do lavar santificador da palavra, coisa que está na Bíblia, para poder cada vez mais nos ajudar a discernir se a maneira como nós estamos ouvindo do mundo e aquilo que a palavra de Deus fala, casam. E geralmente não casam. Geralmente não combina. É claro que o Espírito Santo nos acompanha, é claro que ele nos orienta, é claro que ele inclusive nos dá sabedoria para discernir entre o certo e errado, mas nós precisamos, irmãos, recarregar as nossas baterias na palavra de Deus constantemente. Isso é de sumária importância. Ou seja, antes de nós seguirmos no texto, você precisa se perguntar: eu tenho sido impactado pela palavra de Deus? Perceba o valor disso, irmãos. O salmista admirava tanto a palavra de Deus, era tão focado e tocado por ela, que ele escreveu uma canção com 22 estrofes. Uma canção com 176 versos. E toda ela, do começo até o final, o único assunto desta canção é a palavra de Deus. Alguém sabe do que eu estou falando? O Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. 176 versos, todos eles com 2 ou 3 frases. Se você fizer as contas, então dá mais de 300 frases a respeito da palavra de Deus. O que acontece quando ela me dá sabedoria? O que acontece quando eu a desobedeço? O que acontece quando eu estou confuso? Qual é a função dela de ser lâmpada para os meus pés? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Todo o tempo, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Porém, muitas vezes, irmãos, nós lemos isso aqui com a mesmo tom bege, com a mesma coisa, como se estivesse lendo um livro qualquer. Como se estivesse lendo aquele livro que a sua professora de português colocou para ler, sabe? Leia aí, faz um resumão, porque vale nota. Aí você faz aquela leitura, né? 3 páginas de um WhatsApp, mais 2 páginas e vai comer uma coisa, sem interesse. Ou alguém já devorou Machado de Assis, assim como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Ou texto difícil, né? Mas quando nós estamos diante da palavra de Deus, meus irmãos, a nossa atitude precisa ser, na verdade, correspondente à nossa necessidade de ser instruídos por ela. É por isso que o ensino de Jesus causa tamanho impacto nesses dias. Porém, o impacto da mensagem é apenas o começo. Por que é apenas o começo? Pense comigo. Alguém chega e diz: senhora, a sua pressão arterial está altíssima. Você precisa mudar o seu estilo de vida. Senhor, a sua taxa de triglicerídeos está fora da escala. Você precisa mudar a sua dieta. Ou então alguém chega: meu jovem, se você não mudar a sua rotina de estudo, você vai ser reprovado. Coisa que eu já falei a vários alunos.
Alguém traz uma realidade, tá aqui, ó. Pressão arterial, triglicerídeos, vai ser reprovado. Você tem que mudar alguma coisa na sua vida, porque se você continuar do jeito que você está, você vai talvez ter um derrame, um infarto, ou ser reprovado. Ora, quem não fica impactado, irmãos, com a realidade quando ela é colocada diante dos nossos olhos? Uma realidade como essa que eu estou falando. Porém, nem sempre o estilo de vida muda, nem sempre a dieta muda, nem sempre a rotina de estudos muda. Eu aprendi uma palavra na minha adolescência da pior maneira possível: inconsequência. Quando a pessoa me falou essa palavra, você é um inconsequente. Claro que tinha um contexto, né? Não era em geral, mas naquele contexto em particular. Eu sabia que ela não estava falando nada bom de mim, mas eu não sabia o que a palavra significava. Inconsequente? Como assim? Inconsequente, meus irmãos, sou eu ou é você, quando diante dos fatos, e vamos falar do que a gente está falando aqui, dos fatos da palavra, eu continuo agindo da mesma maneira. Inconsequente é o povo de Nazaré, que impactado, eles entenderam o que estava sendo falado, eles entenderam que o Jesus que foi criado ali, bem naquela casa ali na esquina, estava se referindo a ele mesmo como o Messias, e eles estavam agindo de forma inconsequente. Que Deus, meus irmãos, pela sua graça, nos possibilite nessa noite não sermos inconsequentes diante da palavra de Deus. Porque a despeito da rejeição, a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra, produz impacto na nossa vida. É por isso que muitas vezes nós não queremos nem lê-la, porque nos incomoda. É como aquela pedrinha bem pequenininha perto do joanete, sabe? Dentro do sapato. Aquela dor que não lhe permite mais prosseguir. E a alternativa é: ou me livro da pedra, ou eu resolvo o problema. E a palavra de Deus muitas vezes tem sido colocada exatamente para que possa nos impactar desta maneira. Porém, no nosso texto, infelizmente, a questão não é pressão arterial ou derrame ou nada disso, é a vida espiritual daquele público e a nossa também. O texto continua no versículos 3 ao versículo 6 e nos traz a segunda lição nessa noite. A despeito do impacto com a mensagem, a incredulidade impede a rendição a Jesus. A despeito do impacto com a mensagem que eles estavam ouvindo naquela sinagoga, naquele sábado, a incredulidade impede a rendição a Jesus. Então eles começam, meus irmãos, apesar de ter destacado quão maravilhoso e sábio era o ensino deles, no versículo 3, eles já começam a colocar um outro discurso. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão conosco aqui as suas irmãs? Começam a colocar outras questões, desculpas, diante do que eles estão ouvindo. Então, não sei, meu irmão, quanto a você esta noite, mas no nosso texto nós vemos que eles escolheram a segunda opção, ou seja, da inconsequência, de não ouvir a mensagem. A opção de nenhuma mudança. Seus questionamentos têm a ver com a familiaridade que eles tinham com a pessoa de Jesus. Nazaré havia sido privilegiada em presenciar a perfeita vida que o Filho de Deus viveu em suas ruas, em suas casas, em seus mercados por 30 anos. Talvez alguém estava dizendo assim: rapaz, esse discurso dele de ser Messias é meio arrogante, mas fora isso, nos 30 anos que ele viveu no nosso meio, não tenho nada para falar dele. Eu não tenho nada para manchar a sua reputação. Alguém podia perguntar: mas eu cheguei aqui há menos tempo, como é que ele era como filho? Perfeito. Aliás, ser irmão de Jesus devia ser triste, né? Será que Maria e José virava para Tiago, Judas, os outros? Por que você não é como seu irmão? Já ouviu isso? Eu já ouvi algo parecido. Você não é como fulano, se referindo a uma pessoa da nossa família que aprontava muito. Quando eu queria botar minhas manguinhas de fora, minha mãe já falava: aqui não tem fulano não, e já me botava no meu lugar, que eu não podia imitar aquele meu parente. Que eu não vou falar, porque vai que ele assiste essa mensagem, né? Vai ficar feio para mim. A questão, meus irmãos, é que viver perto de Jesus devia ser algo surreal. Uma vida perfeita.
Porque a palavra de Deus nos atesta que ele viveu sem pecado. E não foi apenas nos 3 anos de ministério dele, não. Foi durante os 33 anos, se realmente ele teve apenas esse tempo de vida. Ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Foi completo, não foi pela metade. Ele viveu a vida que ele deseja que nós possamos viver e morreu a nossa morte para que nós possamos viver aquela vida. E mesmo assim, meus irmãos, eles têm essa dificuldade exatamente por essa familiaridade e a usam como desculpa para não se renderem a ele. Até usam uma expressão, você percebeu? Filho de Maria. Nós estamos numa cultura patriarcal, no bom sentido da palavra, em que o homem, o pai, era o chefe da família. Os patriarcas eram Abraão, Isaac, Jacó, e não as suas esposas, mesmo que tenham sido mulheres de Deus. Então, quando você se referia a alguém como o filho de Maria, e não dizia o filho de José, existe uma grande possibilidade que aqui já havia uma crítica embutida, em que as circunstâncias um pouco complicadas do nascimento de Jesus havia chegado ao conhecimento dele. Talvez alguém fofocando disse, olha, alguma coisa aconteceu, mas esse mais velho aí não é filho dele não. Ela pulou a cerca. Ela o traiu. Você sabe como é que é a fofoqueira de vila, né? Sabe como é que é? E cidade pequena, como Nazaré, com certeza tinha as suas. Ou até os seus, que é até mais feio ainda. E nós sabemos, meus irmãos, que não é absolutamente nada disso. Nós sabemos, não neste evangelho, mas nos outros, que Jesus não era filho de José porque ele nasceu por concepção do Espírito Santo. Como disse o anjo a Maria, o Espírito do Senhor virá sobre você e você conceberá, e esse será chamado Filho do Altíssimo. Mas essa expressãozinha mostra que eles estavam agregando às resistências dele o fato de que, além de ter sido alguém criado aqui nas nossas ruas, eu acho que ele é ilegítimo. Ele é ilegítimo. Ele não é filho dele. Coisas que uma sociedade como da época não era visto com bons olhos. Por que eu estou destacando isso, minha gente? Desculpas são exatamente isso que a palavra transmite. Desculpas. E era isso que a população de Nazaré estava levantando. Gostamos muito do ensino dele, mas ele é o Jesusinho que a gente pedia para ele na esquina comprar um pão asmo para a gente. E além do mais, a família dele tem um passado assim meio obscuro. Então não há como ele ser o Messias. Não há como aceitar a mensagem dele que nos impactou. Porque a reputação dele, a familiaridade dele conosco, mostra que ele não é lá essas coisas. Um fato interessante da narrativa deles sobre a família de Jesus é que eles citam 2 irmãos que nós sabemos por fato histórico que depois da ressurreição iriam crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Tiago e Judas. Aliás, os autores das cartas de Tiago e de Judas, que estão quase lá no final do Novo Testamento. Demonstrando, meus irmãos, que esta família, a este ponto, nós sabemos, não acreditava também em Jesus. Mas depois eles viriam a se converter. Quais são as desculpas que você tem dado para não atender a palavra de Deus? Para não se render diante do que ela lhe confronta? Para não se render diante do evangelho da salvação? Eu quero dar um último destaque a esse aqui. Meu querido, se você tem frequentado esta ou qualquer igreja, se você tem até o costume de se identificar como evangélico, se alguém lhe pergunta lá no censo, o que você é lá? Você diz, não, eu sou evangélico, eu gosto mais da igreja evangélica. Legal. Se você tem até o hábito esporádico de ler a Bíblia, você gosta de ouvir CD gospel, nada dessas coisas lhe faz um cristão. Não, pastor, mas eu já fui até batizado. Vai ter um monte de gente batizada no inferno. E vai ter um monte de gente que nunca foi batizada no céu. Porque o batismo não faz diferença nenhuma na salvação de alguém. O ponto aqui, meus queridos, é que se você tem ouvido o evangelho vez após vez, mas você está tentando se enganar de que apenas frequentando uma igreja, ser batizado, tocando no louvor, pregando ou fazendo qualquer outra coisa,
você está salvo, você precisa compreender que salvação não é absolutamente nada disso. A salvação é quando eu compreendo o meu pecado e a minha condição miserável diante de Deus, e porque eu estou nesta situação, o único merecimento que eu tenho é da condenação eterna. Que eu já nasci com uma passagem comprada e o destino é inferno. Não, pastor, eu não acredito no inferno. Exatamente, porque você precisa se converter. Porque quando a gente se converte de verdade, a gente começa a ler a palavra e começa a perceber que, inclusive, Jesus falou mais de inferno do que falou de céu. Interessante isso, né? Sabe exatamente por quê? Porque ele queria advertir aqueles que leriam sobre ele. Não brinque com a sua vida, não seja inconsequente. Cuida da sua pressão arterial espiritual, cuida do seu triglicerídeo espiritual, porque você está com a veia de comunicação com Deus entupida. E você precisa cuidar porque não se sabe o dia de amanhã. E quando nós reconhecemos a nossa posição de perdidos, de necessitados de salvação, nós precisamos de o quê? De um Salvador. O grande problema do ser humano é que ele está se afogando em seu próprio orgulho, na sua religiosidade e na sua autojustiça. Frequentando igreja às vezes, presente no culto, mas ainda não baixou a sua cabeça, a sua crista, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu creio que a morte de Cristo foi por minha causa também. E eu confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Perceba, querido, que eu não preciso tocar aqui uma música sentimentaloide, cantar uma canção para mexer com teus sentimentos. A salvação são fatos. São fatos que você ouviria, no caso, diante de um médico na medicina, ou de um engenheiro condenando o seu prédio, ou de um mecânico dizendo: o seu carro bateu o motor. Pois é o próprio Deus, pela sua palavra, dizendo: filho, você está perdido e você precisa de um Salvador, e eu já providenciei um. Esses homens e essas mulheres estavam recusando-se a acreditar no que Jesus estava entregando. E a reação deles é sumarizada, é sintetizada no verbo usado por Marcos no original grego. O verbo se pronuncia escandalizo. Lembrou de outra palavra? É o mesmo que está traduzido em português. A palavra é tão forte que importamos para o português o escandalizar, que vem exatamente dessa palavra no grego. O que significa isso? Eu sei que a gente sabe alguns significados, mas o que significa neste contexto? Causar a queda, causar choque, deixar sem palavras, causar rejeição, causar repulsa. É diferente quando alguém nos escandaliza fazendo uma coisa errada. O termo está sendo usado porque eles estavam errados em sentir repulsa de quem estava fazendo a coisa certa. É o inverso do que a gente geralmente usa na vida moderna, ou usa hoje em dia. Eles estavam escandalizados com a pureza da mensagem de Jesus. Eles estavam escandalizados com a firmeza, com a verdade que ele estava pregando. E talvez você tenha ficado escandalizado no significado do texto com o que eu acabei de falar. Eu não vim aqui essa noite para ficar ouvindo de inferno, não. Eu vim aqui essa noite porque eu estou com um monte de problema e eu quero ouvir uma coisa boa para a minha vida. Você sabe qual é a grande questão, meu querido? Eu podia falar um monte aqui de conselhos vazios de autoajuda, que não me diferenciaria em nada da maioria dos livros que você consegue comprar lá na Saraiva ou em qualquer outra livraria. Mas eu vou lhe afirmar categoricamente que, independente do problema que você esteja passando na sua vida, o Evangelho é a resposta para todos eles. Resolve o problema da condenação que acabamos de falar, mas resolve todos os demais problemas na sua vida. É por isso que aí, em lugar de lhe dar um conselho vazio de autoajuda, ou lhe dar uma palavrinha de tranquilidade e pacificação do seu coração, eu prefiro falar de que o Senhor Jesus morreu para perdoar todos os seus pecados e lhe reconciliar com Deus. Jesus os escandalizava. E aí no versículo 4, como resposta à reação deles, Jesus lhes oferece um provérbio que permanece até hoje.
Só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Nós conhecemos hoje esse ditado da seguinte maneira: santo de casa não faz milagre. Mesma coisa. Perceba que apesar disso ser um fato no texto que nós estamos lendo, não é um fato absoluto. O que determina a rejeição da mensagem não é a origem do mensageiro, mas sim a dureza dos corações. Ou seja, meus irmãos, quando nós falamos santo de casa não faz milagre, nós não estamos denegrindo o santo. Nós estamos denegrindo aqueles que estão ouvindo o milagre, mas não estão acreditando. Quando se diz o profeta não é levado a sério, não é recebido com honra pelos da sua casa, o que essa frase denuncia não é o profeta, não é o Senhor Jesus, mas era a dureza dos corações dos habitantes de Nazaré que os estavam ouvindo. E a prova disso é o próximo verso. No verso 5 nós lemos: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Demonstrando, meus irmãos, que o problema não era a mensagem era a mesma, que havia tocado tantas vidas no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 que vimos nas outras mensagens. O problema não era o mensageiro, o problema é quem estava recebendo a mensagem. Quando Marcos registra que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, a fé é que está em jogo aqui, porque a fé estava relacionada com o agir do Messias, o agir de Deus ali no meio deles. A atitude deles contrasta, interessantemente, com duas histórias que estão no capítulo anterior. Lembra de semana passada? Quais histórias? A mulher com hemorragia, que chega para tocar apenas em Jesus, na roupa de Jesus, crendo que seria curada da enfermidade que ela carregou durante 12 anos. Se você quiser ouvir mais sobre isso, pegue a 11ª mensagem, nós tratamos bastante. Mas não foi só isso. Depois que essa mulher era curada, o texto continua, e aí nós temos Jairo, e a notícia que ele recebe que a filha dele, pela qual ele havia intercedido a Jesus que orasse, havia morrido. E pior, alguém diz assim: não incomode mais o mestre. Toda a esperança acabou, a sua filha morreu. Jesus olha nos olhos de Jairo. Que inveja santa, viu? Mesmo na situação que Jairo estava passando, pela qual eu espero em nome de Jesus nunca passar, que inveja santa. Jesus olha nos olhos de Jairo e diz o texto que nós lemos da semana passada: não tenha medo, tão somente creia. Esta, meus irmãos, é a realidade de quem descansa e crê. Ele vê a glória de Deus agindo na sua vida. Ele vê os sinais, os milagres, as respostas, a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento, a salvação daquele que crê. É importante destacar, é claro, que sinais e milagres, eles não tinham um fim em si mesmos. Muitos, inclusive, só seguiam a Jesus por causa dos sinais e dos milagres. Tristemente, infelizmente. Qual era o objetivo que Jesus fazia sinais e milagres? Eles tinham um caráter revelatório, ou seja, deviam apontar para a divindade e para a messianidade de Jesus, ou seja, deviam comprovar que ele era quem ele realmente dizia ser. E eles eram parte da proclamação das boas novas, da proclamação do Evangelho. Assim, diante da incredulidade deles, milagres não teriam outro papel a não ser confirmar a dureza do coração deles. Ou seja, se Jesus fizesse sinais, perceba, irmãos, a ordem das coisas. O coração deles já estava endurecido com a incredulidade, a falta de fé. Se Jesus fizesse muitos milagres, isso os denunciaria. Isso os condenaria ainda mais. Por quê? Porque demonstraria que mesmo não importando o que Jesus fizesse, porque ele já havia feito, o coração deles não mudaria. Este é o peso da incredulidade. Este é o peso de não acreditarmos. Este é o peso de duvidarmos do que Deus pode fazer na nossa vida. Isso me lembra, antes de nós passarmos para o derradeiro ponto, de uma coisa que uma pessoa me falou uma vez. Expliquei tudo aquilo com mais detalhes até do que eu acabei de falar para você essa noite sobre o Evangelho da Salvação. E a pessoa me veio com a seguinte frase: eu não acredito que Deus possa me perdoar. Eu falei, mas por quê? Ela me contou algumas coisas
coisas realmente que são até certo ponto graves. Mas eu fiquei esperando alguma coisa muito mais grave. E eu virei para aquela pessoa e disse o seguinte: deixa eu dizer para você o tamanho do perdão de Deus. Diga para mim qual é a pior pessoa que já existiu na história da humanidade. Hitler sempre ganha esse concurso. Essa pergunta aí é fácil. Aí ela falou assim: acho que Adolf Hitler, ótimo. Então deixa eu lhe dizer, segura aí, senão os seus olhos vão sair das suas órbitas. Se no seu bunker, onde ele se refugiou covardemente para fugir das forças aliadas que chegavam em Berlim, junto com a sua esposa, se Hitler naquele último instante tivesse encontrado arrependimento genuíno, preste bem atenção, e pedido perdão a Deus pelos seus pecados, nós encontraríamos Hitler no céu. E eu perguntei para aquela jovem: você é pior que Hitler? Pelo menos pelos padrões humanos? Não se engane, Hitler e a jovem que eu estou falando aqui são ambos pecadores, como eu e você. Percebe, querido, nós não precisamos estar no currículo de Hitler para merecer o inferno. Nós já nascemos condenados. Aquele que tem o filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que tem o filho não é condenado, mas aquele que não tem o filho já está condenado. Como eu disse, a gente não gosta de ouvir essas coisas. Quanto mais a gente ouve, mais duro fica o coração que não deseja crer. Não, eu acho que isso endurece todos os corações. Não endurece não, sabe por quê? Quando eu ouço cada uma dessas coisas que eu estou falando para vocês essa noite, o sentimento que vem em meu coração, pela graça de Deus, porque essa graça já me alcançou há 36 anos atrás, é dizer: Senhor, eu não posso compreender por quê. Senhor, que amor é esse? Querido, quando o coração do salvo, do eleito por Deus é regenerado, transformado, amolecido pelo Espírito Santo, o Evangelho lhe constrange todo dia. O apóstolo Paulo dizia: porque o amor de Cristo nos constrange. Porque se um morreu por todos, logo todos morremos. E mais adiante ele vai dizer que estando em Cristo nós somos nova criatura. E essas são todas as coisas que estavam ao dispor do povo de Nazaré, ao seu dispor hoje, ao nosso dispor, mas eles preferiram endurecer o seu coração. Foi por isso que Jesus não fez mais sinais, porque ia trazer até mais condenação sobre aquela gente. A despeito da rejeição, a mensagem do Evangelho produz impacto nos pecadores. A despeito do impacto com a mensagem, a incredulidade impede a rendição a Jesus. Mas a incredulidade deles era tamanha que admirou até mesmo o Senhor Jesus. E o que fazer diante de um cenário desse? Será que nós desistimos? Diante da incredulidade das pessoas, será que nos desesperamos? Quantas vezes eu tenho ouvido você falar assim: pastor, quer mais saber desse negócio de pregar o evangelho? Não, porque o pessoal não quer. Essa semana, em um dos grupos de WhatsApp que a gente participa de teologia, um dos nossos amigos estava falando exatamente sobre isso. Que ao apresentar a palavra para parentes, para amigos, e vê-los dizendo assim: nossa, eu acho isso muito bom, muito bonito, mas não querem compromisso. E ele chegou à conclusão de que as pessoas não querem a palavra de Deus. E aí eu lembrei de Romanos capítulo 3. Não há um justo, nem sequer um. Não há ninguém que busque a Deus. Paulo é categórico em fazer o raio-x da humanidade. Ah, pastor, mas se é assim, por que nós vamos continuar a pregar? Porque quando nós pregamos, meus irmãos, Deus decidiu que através da pregação do Evangelho, meio de graça para alcançar o coração das pessoas. E quando essa pregação chega à pessoa que Deus deseja, Ele mesmo faz o trabalho de convencimento e de conversão na vida da pessoa, para que ela possa atender e ser diferente do povo de Nazaré. Nosso último ponto hoje é o seguinte: a despeito da incredulidade de alguns, a missão continua. Jesus não vai se enfiar numa caverna deprimido. Ele não volta para Belém dizendo assim: eu vou morar em Belém porque foi lá que eu nasci, esse povo de Nazaré não vai mais me ver. Jesus não decide entrar para o partido dos fariseus ou saduceus
porque o que ele tentou não deu certo. O que diz o resto do texto? Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus continua fazendo a mesmíssima coisa, mesmo quando a sua mensagem e a sua pessoa são rejeitados diante deles ali. Ele continua fazendo a mesma coisa. E mais do que isso, aqui começa uma nova fase na vida e no ministério de Jesus e dos discípulos. Aqui, ele os envia sozinhos pela primeira vez. Ele começa a cortar a dependência presencial que eles tinham de Jesus, porque um dia, como nós estamos vivendo hoje, os discípulos de Jesus não contariam mais com a sua presença em carne e osso. Jesus começa a mostrar a eles a necessidade disso. Agora é interessante, irmãos, que esse novo método de Jesus revela, pelo menos, falhas e deficiências que mostravam que os discípulos eram pessoas comuns, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ainda carentes de crescimento, igualzinho a mim. Pessoas comuns que ainda precisavam de crescimento. Sabe por que eles descobriram isso? Porque, sendo enviados por Jesus, eles foram. Vou explicar. Se eu falar para você sobre badminton, alguém sabe o que é badminton? É um jogo com peteca. Peteca e raquete. Peteca não é bola de gude não, viu, gente? Desculpe o regionalismo. Peteca para mim é aquele negócio que tem a bolinha, tem as plumas, né? Isso que chama de peteca na minha cidade. Então você pega um treco daquele, que eu não sei como chama em Boa Vista, até hoje, e você tem uma raquete. É uma mistura de peteca com tênis, com vôlei. E aí você vai pum para um lado, pum para o outro, pum para o lado, não é isso? E aí, você sabe jogar badminton? Você sabe, William, jogar o badminton? Como saber, né? E é sério, você é bom no badminton? Você tem que o quê? Tentar. Você sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes nós não percebemos que nós somos pessoas comuns e que precisam de crescimento para trabalhar para o Senhor, porque eu não tento. Lembra da história que eu contei da mulher que falou com Charles Spurgeon que não gostava do método de evangelismo dele? Pastor Spurgeon, eu não gosto do seu método de evangelismo. Spurgeon, lá do alto dos seus 100 e blau quilos e da sua grande barba, perguntou: mas minha irmã, ok, como é que é o seu método de evangelismo? Aí ela, assustada, disse: não, eu não tenho nenhum método, eu não evangelizo. Spurgeon, então, deu 2 passos e disse: então eu prefiro o meu método, porque eu pelo menos estou fazendo alguma coisa. Eu não estou defendendo qualquer método de evangelismo. Bloco de carnaval não é método de evangelismo. Arraial Gospel não é método de evangelismo. Spurgeon não estava falando isso, porque ele evangelizava muito bem, obrigado. Ele estava fazendo a separação entre fazer e não fazer. E até agora, até esse momento, irmãos, os discípulos só estavam assim, olhando, aprendendo. E agora eles vão ser enviados para fazer. E agora eles vão perceber que eles são pessoas comuns e que ainda precisam de crescimento. Igualzinho a mim. Sabe como é que eu descobri isso, irmãos? Fazendo. Minha esposa sabe como eu estava com muito temor em pregar nesses últimos 2 dias. Não é a minha congregação, não é a minha denominação. Eu não sei se eles são muito fãs de pregação expositiva. E na quinta-feira eu passei um dia bastante tenso, orei várias vezes, mas, meus irmãos, em nenhum segundo veio à minha mente, nem antes, nem durante, e nem em momentos antes, assim, eu não vou. Semana que vem eu estarei fazendo algo que eu nunca fiz na minha vida também, pregando uma conferência inteira, dias seguidos, de novo, para uma congregação que não é a minha, uma denominação que não é a minha. Mas eu aprendi uma coisa, meus irmãos: se você quer crescer, nunca diga não para Deus. Pastor, me chamaram para pregar no velório. Deus lhe abençoe. Se você veio me falar para que eu vá no seu lugar, não venha. Deus lhe abençoe. Apelei logo para o velório, né? Uma das coisas mais difíceis de pregar é no velório. Sério, irmãos, a gente tem que parar com isso. Parar com essa transferência de não, é que
Eu não sou pastor, não sou missionário, não sou isso, não sou papa. E daí? Se Deus tem lhe colocado para interagir com alguém com o evangelho, quer seja numa simples conversa, quer seja diante de um pequeno grupo no seu trabalho, quer seja até trazer uma palestra diante dos seus alunos ou professores, vá. E Deus com certeza vai lhe usar, porque você é apenas uma pessoa comum e que precisa de crescimento. E aí no versículo 2, meus irmãos, do nosso texto, dessa sessão aqui, versículo 7, na verdade, ele começa a chamar os 12 para agir e os envia de 2 em 2. E ele lhes dá autoridade sobre os espíritos imundos. Essa é a primeira incursão, como eu falei, dos 12. E aqui o verbo enviar, que você tem no seu texto, daria origem ao substantivo enviados, ou seja, apóstolos. Jesus concede sobre eles autoridade sobre as trevas. É importante salientar que essa autoridade que eles recebem, na verdade, era do próprio Jesus. Eles estavam sendo enviados, mas eles tinham diferentes tipos de maturidade, diferentes confianças em Deus e até diferentes níveis de conversão. Como é que nós sabemos disso? Porque um deles, pelo menos, vai chegar até o final do convívio com Jesus e o final da sua vida sem se converter. Judas Iscariotes. E é interessante que mesmo ele é enviado. Eu não sei qual foi o relatório de Judas. Não, eu deixei a oração toda com ele porque eu não estava muito seguro. Eu falava com os demônios, eles não me atendiam mesmo, então deixava com quem foi comigo. Não sei. A verdade é, meus irmãos, que nós não temos aqui, eu quero nesse momento desfazer da sua mente um grupo perfeito. Eles eram aprendizes e estavam muito verdes ainda, muito imaturos. Mas mesmo assim Jesus dá um passo ousado para que eles sejam provados, errem, mas depois possam acertar. Por que Jesus faz isso? Ele está seguindo a tradição judaica, em que liderados por determinados rabis eram enviados para levar os ensinos dos seus rabis, dos seus mestres, em duplas. E Jesus segue exatamente a cultura e a tradição judaica e faz isso. É muito interessante também, nós vemos no texto, o cuidado e a estratégia de Jesus. Você reparou quando nós estávamos lendo? Ele deu diversas orientações. Não leve isso, leve aquilo, faça desse jeito. A primeira coisa, claro, na estratégia de Jesus, eu já mencionei, é nunca vá sozinho. Nunca. E Paulo aprendeu isso. No ministério de Paulo, nós o vemos com Barnabé, depois com Silas, nós o vemos com Lucas, com Timóteo, com Epafrodito. Na verdade, quando ele estava com Barnabé, nós o vemos inclusive com um estagiário. Quem era ele? Marcos, que amarelou, né? Ficou com medo e por aqui. Mas depois se arrependeu, foi restaurado e foi de grande utilidade para a igreja do Senhor, inclusive escrever o evangelho que nós estamos pregando hoje. Ou seja, andar com companhia, parceria que complementa os nossos dons e nossos talentos. Viu a dica que Jesus nos deu hoje? Pastor, fui chamado para fazer uma visita ali para uma pessoa. Leva o irmão junto. Chama alguém. Pode até ser alguém mais experiente. Mas não diga não para o Senhor. Se o Senhor tem colocado uma porta na sua frente, se Ele tem aberto uma porta na sua frente, não perca essa oportunidade. Vá com um irmão, vá com alguém mais capacitado, ou alguém que você possa ajudar no treinamento também. Mas vá e seja usado por Deus. Mas não foi só isso que Jesus falou. Nos versículos 8 a 10, que ele dá aquelas dicas mais detalhadas, duas coisas chamam a nossa atenção. Primeiro, que eles deveriam viajar com poucas coisas. E segundo, que eles não deveriam levar as coisas que um viajante geralmente levaria. E eu fiquei pensando, por quê? Por que levar poucas coisas e não levar, por exemplo, dinheiro? Está aí no texto. Por que levar sandália, um bordão, mas não levar uma capa extra, uma túnica? Jesus desejava, meus irmãos, gerar na vida deles dependência. Dependência. Nós estamos estudando com a família a vida de um missionário, irmão André, que foi o criador de Portas Abertas, que nós tanto falamos aqui na nossa igreja. E um dos seus trabalhos missionários que ele precisa fazer para dentro da cortina de ferro, o país comunista da época, hoje não é mais,
e não tinha um centavo. E o livro vai nos surpreendendo, irmãos, vez após vez, como Deus vai suprindo cada uma de suas necessidades. Chega já perto da viagem, ele não tem como ir. E o irmão diz para ele que ele ficasse tranquilo, que Deus ia providenciar o transporte para ele. E que ele tirasse logo a carteira de motorista, que ele não tinha. E ele não acreditou, teimou. Aquele irmão apareceu na casa dele, vendo assim: olha, já vi que eu vou ter que lhe ensinar. E pegou para ensiná-lo a dirigir. E cortando a história, mais à frente, uma outra família que o conhecia desde a época de criança, de descrente, o chama na sua casa. E aí o leva lá fora e estende a chave de um Fusca azul. Carrão na época. Esse é o Fusca que você encontra na capa do livro O Contrabandista de Deus. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, sempre terá o sustento de Deus. Do jeito de Deus, não do meu. Eles seguiram a ordem de Jesus porque eles precisavam aprender a depender de Deus. Talvez a sua questão para depender de Deus, meu querido, não seja nem financeira. Talvez a sua questão seja exatamente na coragem de entrar pelas portas que o Senhor vem abrindo para que você possa ser usado. Você já parou para pensar por que Deus, e eu vou repetir isso em todas as mensagens que eu lembrar, por que Deus lhe colocou exatamente no trabalho que você está? Por que Deus lhe colocou exatamente na universidade que você está? Você acha realmente que foi porque você fez cursinho, estudou e passou? Essa é a sua cosmovisão do que Deus faz na sua vida? Não, não é, meu irmão. Deus é enxadrezista, né? Ele é jogador de xadrez. E Ele nos coloca no lugar exato para mover-nos como peças no tabuleiro e estrategicamente estendendo o seu reino até as pessoas. O seu contra-cheque é um efeito colateral. O seu contra-cheque é um efeito colateral da missão que Deus tem lhe dado no lugar onde Ele tem lhe plantado. E Ele não tem lhe colocado lá apenas para se sustentar e para ganhar dinheiro, mas para ser usado ali pelo Senhor. É interessante, meus irmãos, que Jesus adverte sobre a rejeição da mensagem no versículo 11. E ele usa um hábito judaico que era o quê? Quando você não era bem recebido na casa de alguém, você saía da casa e, à vista do seu anfitrião, você sacudia o pó da sua sandália. Isso era uma mensagem clara, sem palavras, de que ele havia lhe desonrado e que a desonra dele voltava para ele. E Jesus faz isso. Se vocês chegarem a um lugar e não forem atendidos, o pecado vai ficar com eles, porque não atenderam, e você vai jogar o pó sobre eles, porque eles não receberam o testemunho que eu enviei. Sacuda a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Todas as estratégias estão sendo dadas, todos os detalhes. Por quê? Porque mesmo, amados, a despeito da incredulidade de alguns, que inclusive Jesus os adverte, a missão continua. Nós estamos em julho. E eu nunca perguntaria para você, meu irmão, quantas pessoas você ganhou para Jesus. Isso é uma pergunta ridícula. Essa é uma pergunta injusta que às vezes fazem com os missionários. E aí, missionário, quantas pessoas se converteram lá? Como se fosse por causa do missionário que as pessoas se convertessem. Então, eu nunca faria essa pergunta para você. Mas a pergunta que eu tenho a fazer, nós estamos em julho. Aqueles alvos missionários que você com absoluta certeza lembra que eu falei nas mensagens de janeiro, nas mensagens de dezembro, na verdade eu falo em quase toda a mensagem. Como andam eles? Você tem orado por eles? Você tem pensado estratégias como de Jesus aqui para investir na vida deles? Ou você está, meu irmão, de maneira ilusória, achando que um belo dia eles vão bater na sua porta e dizer assim: olha, eu soube que sou seu alvo evangelístico. E eu vim aqui para você me falar de Jesus. Isso não é cômico, isso é trágico, porque parece muitas vezes, irmãos, que eu estou esperando exatamente por isso. A palavra do Senhor é vão e não esperem. A palavra do Senhor é que por onde nós estivermos indo,
nós possamos estar pregando o Evangelho, fazendo discípulos, porque a missão continua a despeito de qualquer coisa. E para terminar a nossa meditação dessa noite, eu quero relembrar a nossa igreja mais uma vez, que a mensagem não é, Deus nos livre disso, falar sobre a comunidade Batista Videira. A mensagem não é falar sobre quão legal é o grupo com quem você se reúne. Qual é a mensagem, meus irmãos? No versículo 12 nós lemos: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Não é a mesmíssima lá do capítulo 1? João Batista pregava: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. João Batista sai de cena, entra o ator principal, Jesus. É o ator principal, o dono da peça, o diretor, o dono do teatro, o dono de tudo. E o que ele diz? A mesmíssima mensagem: arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e é chegado o Evangelho. O que os apóstolos fazem aqui, irmãos? Mantém a mesma mensagem. Não muda o conteúdo. Não mexe naquilo que já está dando certo, apesar da rejeição de alguns. Saíram e pregaram a mesma coisa. Versículo 13 termina falando sobre os sinais que o Senhor Jesus os tinha capacitado a fazer para autenticar a sua mensagem. Mas o principal é aquilo que eles pregavam. Meu desafio para você, se você ainda não entendeu isso, é que essa semana você compartilhe o Evangelho sem utilizar as seguintes palavras: aceita Jesus. Não tem na Bíblia. Abra o teu coração para Jesus. Chavão e clichê evangélico. As pessoas simplesmente não entendem o que é isso. Mas o meu desafio é que essa semana, na missão que continua, a despeito de quaisquer obstáculos que você tenha enfrentado, você fale claramente do Evangelho. O maior evento evangelístico, meu irmão, é o seu encontro com outra pessoa e ter a oportunidade, a graça de Deus, de transformar a vida daquela pessoa pelo Evangelho. Não tem evento evangelístico melhor que esse. A missão do servo de Deus prossegue em fidelidade na mensagem, mesmo em meio à incredulidade. Eu espero que os pontos que nós vimos ali comprovem exatamente a tese que nós propomos no começo. Mas não apenas por isso, mas para que ela possa nos motivar nesta semana, nos desafiar a viver aquilo que a palavra de Deus nos desafia nos capítulos 1 a 13 de Marcos, capítulo 6. Nos versículos 1 a 13 de Marcos, capítulo 6. Feche os olhos comigo nessa noite. Se mediante a apresentação do Evangelho essa noite você se sentiu desafiado e percebeu o quanto você precisa do Senhor Jesus na sua vida, como você precisa arrepender-se dos seus pecados, eu quero desafiar você essa noite a colocar-se diante do Senhor com transparência, como quem você realmente é, e admitir, reconhecer diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. A mentira, a lascívia, a ira, a inveja e tantas outras coisas acontecem na minha vida. Eu busco ser uma melhor pessoa, mas eu não consigo. Eu busco combater e modificar a minha forma de pensar e eu não consigo. Mas eu reconheço hoje que através da obra de Cristo na cruz, e através de ter o Senhor Jesus em minha vida, eu posso vencer tudo isso. Se essa noite você foi convencido pelo Espírito Santo da sua situação e deseja entregar a sua vida ao Senhor, diga isso a Ele. Nos procure no final do culto, compartilhe conosco também, queremos nos alegrar e orar com você. Mas esse é o momento que você precisa ir diretamente com o Senhor e dizer: Senhor, a minha vida não vai ser mais a mesma a partir de hoje.
Da mesma forma, meu Deus, nos ajuda a, convencidos pela Tua palavra, nós que já Te conhecemos, não negligenciarmos, não nos escandalizarmos dela, mas nos submetermos e obedecer a um trabalho muitas vezes difícil de proclamação do Evangelho, mas muito importante. Nos ajuda, ó Deus, a não esquecermos que nós um dia também fomos inimigos de Deus, que também um dia repudiamos o Evangelho. Alguns até faziam graça da fé em Cristo, mas o Senhor nos amou e nos alcançou com a Tua mão, e hoje aqui estamos nós. Muito obrigado, Deus, que nós possamos, ó Pai, seguir aquilo que a Tua palavra nos falou hoje e vivermos vidas diferentes a cada dia. Pessoas comuns, limitados, mas aprendendo a Te obedecer cada dia mais. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.